Bom, a nossa disciplina nesse período vai ser Arqueologia do Mundo Bíblico 1. Nós vamos estudar Arqueologia 1 e Arqueologia 2, ok? Bom, então eu preparei um gráfico aí para os alunos, para vocês poderem dar uma olhada no que nós vamos estudar nesse período. Então observe nos extremos desse gráfico, do lado mais esquerdo está escrito assim, 4000 antes de Cristo. E no final da linha, mais à direita, está escrito Jesus, ok? Então o gráfico ele é uma linha do tempo em azul, e aí você tem ali diversas datas. É importantíssimo você entender essas datas, tá ok? Para você poder entender essa disciplina, e você vai entender algo muito importante da história da Bíblia, tá ok? Então no extremo esquerdo eu coloquei uma data, 4000 antes de Cristo, e tem uma linha indicando para vocês, é a criação de Adão. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós observamos que Adão ele foi criado cerca de 4000 anos antes de Cristo. Não é uma data que a gente tenha como ser preciso. Já teve historiadores, né, que chegaram a fazer vergonha, dizendo que conseguiu calcular até o dia e a hora. Não, isso não faz sentido, né? Na verdade, o que faz sentido é nós sabermos o seguinte: Adão foi criado próximo de 4000 anos antes de Cristo. A Bíblia, quando ela nos dá uma cronologia, ela quer nos indicar um número, ok? Então, quando nós seguimos aquela cronologia do Antigo Testamento, que Adão viveu 130 anos e gerou Sete. Então, se nós formos contando 130 anos de vida de Adão, depois Sete vive 105 anos. Então, se nós formos somando essas datas, todas as datas que o Antigo Testamento nos dá, nós ficamos próximo de 4000 anos antes de Cristo. Assim, nós vamos conseguir calcular algumas datas importantes. Então, por exemplo, a primeira, 4000 antes de Cristo, teria ocorrido o dilúvio. Teria ocorrido a criação de Adão. Bom, 3300 antes de Cristo foi o segundo quadro que eu coloquei aí para vocês, uma segunda linha. A primeira linha, mais à esquerda, foi 4000 antes de Cristo. A segunda linha, 3300 antes de Cristo. Prosseguindo então na explicação do gráfico. A primeira linha, como eu disse, nós conseguimos perceber pelo Antigo Testamento que Adão foi criado próximo de 4000 anos antes de Cristo. Ou seja, e de Jesus Cristo até nós 2000 anos, ou seja, nós estamos falando de algo de 6000 anos atrás, ok? Para vocês terem a dimensão do que significa conseguir informação lá daquela época. Então, 4000 anos antes de Cristo teria sido a criação de Adão. Tem uma segunda linha onde está escrito assim, 3300 antes de Cristo. Essa primeira linha, ela já está escrito aí, as primeiras civilizações. O que é isso? Essa parte de primeiras civilizações, eu já não estou pegando informação da Bíblia, eu estou pegando informação da arqueologia. Segundo a arqueologia, que é a nossa disciplina, segundo a história, antes de 3300 antes de Cristo, eles contam como pré-história, algo que ninguém sabe, algo que não tem nada escrito. Antes de 3300 antes de Cristo é pré-história, tá ok? E segundo a arqueologia, a partir de 3300 surgem duas civilizações. A civilização que vai habitar no Nilo e que os gregos vão chamar depois de Egito, né? Mas o importante é isso, vão surgir duas civilizações. Uma civilização, né, que habita no Nilo e uma civilização que habita na Mesopotâmia. Né? Isso cerca de 3300 a.C. Então, olha só que interessante. Segundo a arqueologia, esses dois povos, que eles chamam de sumérios e egípcios, eles surgiram cerca de 700 anos depois da criação de Adão. Tá bom? Esses dois povos
Um chamado de Sumério habitava na Mesopotâmia, outro habitava no Egito. Duas civilizações. Eles nascem nessa época com dois soberanos diferentes. São dois reinos. É interessante, cerca de 700 anos depois da criação de Adão. Ou seja, se nós combinarmos a Bíblia com a arqueologia, o que eu estou encontrando? Eu estou encontrando duas civilizações que nascem cerca de 700 anos depois de Adão. Tá bom? Essas civilizações, observe, a Bíblia diz que Adão gerou Sete com cerca de 130 anos. Então, nesse período de 700 anos que Caim nasce e foge, provavelmente ele é uma dessas civilizações, tá ok? E Sete, ele substitui Abel e ele também gera uma civilização. E segundo a arqueologia, são encontradas duas civilizações cerca de 700 anos depois da criação de Adão. E segundo a Bíblia, essas duas civilizações vão acabar se misturando depois, tá bom? Próximo de 2300 a.C., que seria, eu botei aí a terceira linha para vocês, onde está escrito dilúvio. Seguindo a cronologia da Bíblia, somando todas aquelas datas, Adão viveu 130 anos e gerou Sete. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Se você continuar somando, você vai encontrar até o nascimento de Noé, de Sem, Cã e Jafé, e os cálculos aproximados são de 2300, 2346. Nessas datas é sempre assim normal, você pensar numa diferença de 100 anos para mais ou para menos. Isso é comum, existem divergências até entre as cronologias. Existem 3 cronologias datando esses achados arqueológicos antigos. Arqueologia longa, a cronologia longa, a cronologia média e a cronologia curta. Depois nós vamos estudar tudo isso com detalhes. Então, segundo a cronologia bíblica, é próximo ali de 2300 a.C., ou seja, cerca de 1000 anos depois que surgiram essas duas civilizações, combinando uma data da arqueologia com uma data bíblica. Observe, vou repetir, olhe para o teu gráfico, 3300 a.C., segundo a arqueologia, surgiram duas civilizações, uma na região do Nilo e uma na Mesopotâmia. Lembrando que, segundo a Bíblia, os filhos de Adão e Eva se dividiram em dois, descendentes de Caim e outros descendentes de Sete. Então, segundo a arqueologia, nessa data eles encontraram duas civilizações. E cerca de 1000 anos depois, em 2346, próximo dessa época, ocorre o dilúvio. Ou seja, vocês já estão percebendo que esse período entre a criação de Adão e o dilúvio é um período muito longo, ok? Tanto que eu coloquei abaixo desse período, eu coloquei assim 5 tópicos para vocês poderem olhar. Primeiro, passaram-se 1700 anos, desde a criação de Adão até o dilúvio. Por que isso é importante? Porque, segundo a Bíblia, esses homens eles viviam muito. Eles viviam 400 anos, 969 anos. Segundo a Bíblia, a vida antes do dilúvio era uma vida diferente. A saúde dos homens seria diferente. Então, os homens, e claro, mulheres também, né, certamente. Então, os homens realmente, antes do dilúvio, eles tinham uma vida muito longa. Viviam 900 anos. E logo eles tinham também muitos filhos. Tá bom? Então, pense o que como poderia crescer a civilização num período que os homens vivessem 400 anos. E a Bíblia até descreve que eles tinham uma força diferenciada, diz que haviam gigantes naquele dia, tá bom? E realmente a descrição que se faz na Bíblia é de realmente, nesse período antes do dilúvio, a humanidade ela tinha uma saúde diferente, tinha uma saúde especial, bem superior à saúde depois do dilúvio, porque os homens viviam 900 anos
vão passar a viver 100 anos, já é muita coisa, né? 100 ainda vai viver bastante tempo, aqueles que nasceram antes do dilúvio ainda vivem bastante, mas depois a idade vai caindo, tá ok? E aí o homem vai viver 100 anos, alguns vão viver mais do que isso, porém, alguns vão viver até menos, mas uma média ali poderíamos colocar em 100 anos. Então, antes do dilúvio, os homens se desenvolveram muito, num período de 1.700 anos. É a explicação para duas civilizações. É a explicação para duas civilizações se desenvolverem tanto até o dilúvio. E por isso eu botei o número 2, né? Homens vivendo mais. 3, homens fortes, gigantes. E 4, homens muito inteligentes. Então, segundo a Bíblia, esse período nós podemos também supor que os homens se destacassem na inteligência. A Bíblia não fala assim diretamente, mas observe, Noé construiu uma arca. Certamente é uma tecnologia, vamos dizer, especial que aquele homem deve ter usado para construir esse barco. E os homens dessa época, segundo a arqueologia agora, nós veremos nesse livro, nós estamos fazendo um resumo, que segundo a arqueologia, nessa época, esse quadro que vocês estão vendo, entre a criação de Adão e o dilúvio, um período de 1.700 anos, segundo a arqueologia, nessa época os homens fizeram construções que hoje a ciência não tem condições de construir. Por exemplo, as pirâmides. Em termos de inteligência também, a arqueologia diz que nessa época, entre 3.300 e 2.300, nessa época, viveu um povo que eles tinham um conhecimento, e olha só que interessante, muito avançado, e esse conhecimento desapareceu. Desapareceu próximo de que data? Próximo de 2.300 a.C., próximo do dilúvio. Ele só foi ser reencontrado agora já no século XIX. Foi que eles encontraram algumas cidades, alguns achados de uma região que eles chamaram de Sumérios, que a Bíblia usa um termo similar, que é terra de Sinar, ou terra dos Sumérios. A Bíblia usa essa expressão. Por quê? Porque os Sumérios eles habitavam essa região da Mesopotâmia antes do dilúvio. Tá bom? Comparando as datas da Bíblia com a data da arqueologia. Repito, segundo a arqueologia, os Sumérios aparecem em 3.300 a.C. e próximo de 2.300 ocorre até, eles dizem, uma interrupção no reino de um homem que eles falam que não sabe o que aconteceu. Eles acreditam que tenha havido uma mega seca e que tenha destruído tudo. Depois nós vamos estudar o nome desse homem em especial. Quando que teria ocorrido isso? Próximo do dilúvio. E essa civilização, irmãos, eles dizem que era uma civilização espetacular. Diz que foram eles que inventaram a roda. Quem inventou a roda? Os sumérios. Era uma civilização espetacular. Foram eles que dividiram o globo terrestre em 360 graus. Foram eles que criaram, podemos dizer, o primeiro sistema de escrita, antes até daquele povo que vai habitar na região do Nilo, que os gregos vão chamar de Egito. Eles criaram o primeiro sistema de escrita, a escrita chamada cuneiforme. Esse povo que viveu ali de 3.300 a 2.300, esse povo chamado Sumérios, ou seja, um povo que viveu antes do dilúvio. E é uma explicação para o conhecimento deles desaparecerem, exatamente por conta do dilúvio, ok? Outras coisas interessantes, esse povo, eles tinham conhecimento, por exemplo, que os gregos vão conquistar quase 2.000 anos depois. Nós estamos falando de 3.000 antes de Cristo. Se nós contarmos 2.000 anos antes de Cristo, se contarmos 2.000 anos a menos, os gregos que viveram lá nos anos 600, 500, eles reeditaram descobertas dos sumérios. Hoje a ciência comprova que o teorema de Pitágoras, o grego,
que viveu há 2.600 anos atrás, né, viveu 600 anos antes de Cristo, os sumérios já usavam lá em 3.000 antes de Cristo, usavam ali próximo de 2.300 antes de Cristo. Como que esse conhecimento desapareceu? Diz que os sumérios, nesse período, eles tinham um conhecimento dos planetas que a humanidade só veio readquirir agora em 1920. Você veja, nos dias de Jesus, segundo a ciência, segundo as anotações, só existiam 5 planetas. O planeta Mercúrio, o planeta Vênus, o planeta Marte, claro, no céu, né? A Terra é diferente, mas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. As anotações dessas luzes do céu, desses planetas, eram de 5 planetas. Quando descobriram os sumérios, agora já nos anos 1800, os sumérios tinham anotado esses 5 planetas e tinham um 6º planeta, chamado Urano. Urano só foi ser descoberto pela civilização já nos anos 1700. Os sumérios também já tinham anotado Netuno, que foi descoberto nos anos 1800. E Plutão, que foi descoberto em 1920. A humanidade descobriu Plutão em 1920. Os sumérios já tinham anotado sobre Plutão. Então, essa primeira civilização, eles eram muito inteligentes. Então, isso, nesse livro, nesse trabalho, eu coloco os sumérios aonde? Eu coloco os sumérios como uma civilização antediluviana, ou seja, se você for comprar um livro de arqueologia, de história antiga, que fale dos sumérios, você vai ver que os sumérios, as datas dos sumérios é de 3.300 até cerca de 2.300. E depois do dilúvio, eles vão ser chamados, até na Bíblia, aquela região vai ficar sendo chamada de Terra dos Sumérios ou Terra de Sinar, mas quem vai ocupar aquela região depois do dilúvio, aí são os descendentes de Sem. Isso é sabido na história. Os descendentes de Sem, a própria identificação bíblica e a arqueologia também comprovou, um povo habitando naquela região, cerca de 200 anos depois que os sumérios, vamos assim dizer, desaparecem. E eles não encontram praticamente nada, né, entre 2.300 e 2.200, mais ou menos nessa faixa. Uma faixa de 100, 150 anos, as coisas desaparecem na arqueologia, tanto entre os sumérios na Mesopotâmia, quanto na outra civilização que habita no Egito. Bom, então nós vimos esse primeiro quadro aí que vocês estão vendo, a criação de Adão, as primeiras civilizações, 3.300, quando surge o Sumério e um povo que vai habitar no Egito, que eles se identificavam como terra de Quemete, até o dilúvio em 2346 a.C. Aí depois, olha, vai ter a Torre de Babel, em 2244, a chamada de Abraão, em 1977 a.C., o Êxodo, 1446 a.C., e depois até Jesus, coloquei ali como o ano 1 da era cristã. Então são, como eu disse, datas aproximadas, mas o período que nós vamos estudar é exatamente esse. Nesse livro que vocês vão estar recebendo, ou estão lendo, vamos começar a fazer uma leitura hoje, esse livro ele vai se ocupar dessa civilização, esse período de 1000 anos, que a arqueologia encontra. Ali das primeiras civilizações, 3.300 a.C., eles encontram, vamos dizer assim, a primeira obra do ser humano. É uma parte bem interessante da história. Eu vou colocar um link de um vídeo para vocês poderem ver, bem interessante, da TV educativa de Santa Catarina, que trata dos sumérios. Então eles mostram o primeiro achado, a primeira pedra, a pedra que é considerada a obra mais antiga do ser humano. Ela data de 3.300 a.C., por isso que eu coloquei essa data. Então eles mostram essa imagem. Ela foi datada por carbono 14. O carbono 14, tudo indica, ele é algo confiável, né? A ciência comprova. Então esse daqui, medido pelo carbono 14, a história para a humanidade começa em 3.300 a.C. Antes disso,
Toda a história que você vê, que eles falam assim, chegaram no continente europeu há 10 mil anos. Não tem, na verdade, nada que seja realmente comprovado através do carbono 14 de 3.000, anterior a 3.300 a.C. Existem suposições até de bilhões, né, há 50 milhões de anos, né, existe um monte de suposições, mas com um método confiável de datação, não existe o carbono 14, o achado mais antigo é de 3.300 a.C., ou seja, significa 5.300 anos atrás, tá bom? Segundo a Bíblia, Adão foi criado 6.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos contando dos nossos dias. E segundo o carbono 14, há 5.300 anos atrás, ele teve esse achado, né, na civilização suméria. E depois eles acharam mais muitas evidências, né, todos datados e realmente considerados dessa época, de construção do homem. Tá bom? E também nós vamos ver achado importante lá na região do Nilo, onde provavelmente Caim foi habitar. Tá bom? Na região do Nilo, onde Caim foi habitar. Naquela região ocorre um achado de 3.500 a.C. Eu não coloquei ela nesse gráfico, mas eu vou mostrar para vocês no material didático, no livro tem esse achado, tá bom? De 3.500 a.C. foi achado uma múmia esfaqueada. As reportagens sobre essa múmia foi achada recentemente. Ela foi datada de 3.500 a.C., 200 anos antes de surgir a civilização suméria, construindo uma cidade, a cidade de Uruk, e também lá na região do Egito. Ocorre também um achado lá. 200 anos antes teria ocorrido um assassinato. Interessante que, segundo a Bíblia, lá entre os descendentes de Caim, ocorreu o primeiro assassinato. E as reportagens, até se você procurar na internet, o primeiro assassinato da história da humanidade foi esse, exatamente na região onde Caim teria ido habitar, que é a região do Nilo. Bom, eu botei um segundo quadro aí, que aí vai fazer parte do segundo livro, mas eu vou só ler para vocês. Tá bom? O que a arqueologia comprova? Essa data que a Bíblia coloca para o dilúvio, próximo de 2300, 2346, a arqueologia diz, nós veremos isso, que deve ter ocorrido uma grande catástrofe, porque essas duas civilizações desapareceram, a população desapareceu. Eles dizem que essa catástrofe pode ter sido uma mega seca. E morreu muita gente, de maneira que eles não acham nada. Interessante, nesta mesma época ocorreu o dilúvio, que diz que das duas civilizações sobrou apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Ok? Então, segundo a Bíblia, teve um período de reconstrução de 100, 150 anos, em que as civilizações, então, vão se desenvolver. Sem vai se desenvolver ali na região da Mesopotâmia, e Cã vai se desenvolver lá na região do Nilo, que depois os gregos vão chamar de Egito. Ok? Então, esse período de reconstrução, um vazio na história. Por que a civilização desapareceu? Ela desapareceu, a arqueologia diz que ela desapareceu próximo da data do dilúvio. Mas os arqueólogos, eles não querem combinar isso com a Bíblia. Para eles, na verdade, eles trabalham contra a harmonia com a Bíblia, mas a arqueologia, colocando, ela está direitinho combinando com a Bíblia. Então a arqueologia comprova que houve número 1 aí, período de reconstrução no Egito e na Mesopotâmia. Número 2, em 2100 teria ocorrido uma rebelião de Nimrod, ou seja, cerca de 150 anos depois, a Bíblia diz que ocorreu uma rebelião. Os descendentes de Cã invadiram a Mesopotâmia, um homem chamado Nimrod invadiu a Mesopotâmia. Nós veremos que a arqueologia
ela fala de um período realmente de invasões, tá ok? E próximo ali do ano 2100 a.C., um homem, eu coloquei aí o número 4, Utro-Regal, ele teria conseguido expulsar da região da Mesopotâmia uns dominadores, né, que teriam invadido, né, e estariam oprimindo o povo. Olha só, bem próximo do que a Bíblia diz, né, sobre Nimrod. Bom, e do dilúvio até Abraão eu coloquei aí também, vão se passar 369 anos, aí vocês vão entender no livro 2 de arqueologia, o tempo que levou para esse descendente de Cã, Nimrod, fundar Babel, criar uma rebelião e contaminar aquela região completamente, de maneira que Deus tem que tirar Abraão de lá, 369 anos depois do dilúvio. Tá bom? E a Bíblia vai também, a arqueologia, além de Utro-Regal, ela vai falar de dois reis grandes que aparecem ali na Mesopotâmia, Ur-Nammu e Gúdia, em Lagash. Segundo a Bíblia, próximo de 200 anos antes de Cristo, já tem cidades. Exatamente o que a arqueologia está dizendo. Uma cidade, a Bíblia vai dizer que foi fundada por um homem chamado Nimrod, uma cidade chamada Nínive. Ela teria sido fundada, segundo a Bíblia, próximo de 100, 150 anos depois do dilúvio. E nessa mesma época, ali próximo do ano 2100, né, a arqueologia está dizendo que foi fundada uma cidade chamada Nínive, por um homem chamado Ninos. Então, a Bíblia e a arqueologia, elas se combinam, por exemplo, na fundação da cidade de Nínive. Essa aqui eu estou adiantando, nós vamos estudar no livro 2. E o número 5 que eu coloquei nesse gráfico, Montuhotep, é o que a arqueologia diz que surgiu um novo faraó no Egito. O Egito ficou por cerca de 200 anos sem rei, a população desapareceu. E aí apareceu então esse Montuhotep.